Cristiano VII, o rei da punheta. Imagine um rei tão instável que a própria corte decidiu fingir que ele governava só para evitar um desastre maior. Agora, imagina que esse mesmo rei tinha surtos paranoicos, destruía os próprios aposentos e se masturbava compulsivamente até sangrar. Esse é Cristiano VII da Dinamarca, um monarca que passou a maior parte do seu reinado trancado, enquanto ministros, conselheiros e até a própria esposa tomavam decisões por ele. Mas o caos não para por aí. A rainha Caroline Matilda, cansada de ser ignorada, acabou se envolvendo com o médico pessoal do rei. O caso dos dois virou um escândalo que virou o filme Amante da Rainha. E o resto da história você vai ter que ver para crer. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje vamos mergulhar na história de um rei que perdeu tudo: o trono, a esposa e a própria sanidade. E o que ele fez? Nada. Ele nem sabia o que estava acontecendo. Imagina que você tem 17 anos, é tímido, ansioso e a única preocupação deveria ser sobreviver à puberdade sem cometer desastres sociais. Mas em vez de um boletim escolar, te entregam uma coroa e um país inteiro para governar. Foi isso que aconteceu com ele. Em 14 de janeiro de 1766, Cristiano VII foi coroado rei após a morte do pai Frederico V. Só que ele não estava preparado e parece que ninguém queria ensinar. Mas esse era o menor dos problemas. Desde cedo ele mostrava que algo estava errado. Era uma criança frágil, emocionalmente instável e com comportamentos bem estranhos. Ele oscilava entre explosões de energia e períodos de melancolia profunda. Mas é claro, ninguém estava preocupado com a condição mental do rei, só que ele era o herdeiro do rei que faleceu. Mas no caso dele, a coisa era bem mais grave. Quando Cristiano VII subiu ao trono, a Dinamarca era um reino poderoso, mas instável. Precisavam de um governante forte, alguém que mantivesse a ordem política e administrativa. Em vez disso, ganharam um rei que variava entre crises de paranoia e surtos de infantilidade. E olha, a coisa ficou impossível de esconder bem rápido. Cristiano VII não era só um adolescente problemático. Ele rapidamente se tornou o pesadelo da corte. Suas explosões incluíam correr pelos corredores do palácio gritando como um lunático ou passar horas murmurando para si mesmo, convencido que nem era o rei da Dinamarca. Ele também passeava por Copenhague com um tipo de espigão medieval cutucando as pessoas. Os nobres também não podiam contrariar ele, pois ele adorava esbofetear os conselheiros. Legal, hein? E se a corte achou que era só uma fase, estavam enganados. O comportamento do Cristiano só piorou com o tempo. Ele começou a se trancar nos aposentos e quebrava móveis sem motivo. Outras vezes ficava obcecado com manias estranhas, como lavar as mãos de forma compulsiva ou repetir frases sem parar. Mas nada, absolutamente nada, superava o hábito de se masturbar compulsivamente até sangrar. E um detalhe é que a corte inteira sabia disso. E que os médicos faziam para ajudá-lo. Bom, a medicina da época era um desastre. Os tratamentos para problemas nervosos incluíam sangrias, choques elétricos e banhos gelados forçados. Ou seja, nada que realmente ajudasse. Pelo contrário, só pioravam o estado do rei. E a corte adotou a estratégia mais genial: ignorar o problema. Por décadas, ele foi tecnicamente o monarca, mas na prática outros governavam em seu nome. Ele era tipo uma marionete real, exibido em eventos públicos de tempos em tempos, como se fosse uma atração de circo. Fora isso, ficava trancado, enquanto os ministros e conselheiros tomavam todas as decisões importantes. E se não podia piorar, vamos falar das relações amorosas, que eu sei que vocês adoram. Como era tradição na monarquia, o Cristiano VII foi forçado a se casar com uma princesa estrangeira. A escolhida foi Caroline Matilda da Grã-Bretanha, irmã do rei George III da Inglaterra, que a gente falou no último vídeo. Ela tinha 15 anos. Então imagina você chegar num país estrangeiro e descobrir que o seu marido não é normal e ainda
ele não demonstra o menor interesse por você. Pois é, a Caroline Matilda não teve uma vida de conto de fadas. O Cristiano VII odiava a ideia do casamento. Ele chegou a dizer abertamente que o casamento era algo que o incomodava. E no grande dia, apareceu completamente embriagado, o que já dava uma ideia do que a Caroline podia esperar. E a relação só piorou. Cristiano desprezava a esposa e preferia bordéis e amigos, enquanto Caroline se via presa em um casamento infeliz e sozinha em um país estranho. O que poderia melhorar o humor da rainha? Um homem, talvez? Um amante? Ixi, dei spoiler. Vamos chegar lá. Se havia alguém que podia transformar a corte dinamarquesa em um verdadeiro reality show do século XVIII, era Johann Struensee. Imagina a cena. Um reino em colapso, um rei completamente insano, uma rainha frustrada e uma corte dividida entre facções que se odiavam. Era o cenário perfeito para alguém inteligente, ambicioso e sem medo de quebrar tradições chegar e tomar as rédeas da situação. E foi exatamente isso que o médico fez. Mas antes da gente entrar nessa montanha-russa de escândalos e manipulação, quem era esse homem misterioso que saiu do nada e se tornou o cérebro do rei? Antes de se tornar a pessoa mais poderosa da Dinamarca, Struensee era um médico simples da Prússia. Nascido em 5 de agosto de 1737, ele era filho de um pastor luterano e cresceu em um ambiente que valorizava a educação e o pensamento racional. Sua formação médica era excelente para a época, e ele logo se destacou por seu interesse nas ideias iluministas, aquelas da Revolução Francesa, que falavam de liberdade, igualdade e direitos iguais. Agora, você deve estar se perguntando, como um médico comum foi parar na corte da Dinamarca? Simples, golpe de sorte, combinado com talento excepcional para manipular as pessoas certas. Struensee começou sua carreira trabalhando como médico em Altrona, uma cidade que hoje faz parte da Alemanha, mas na época era da Dinamarca. Lá, ele ganhou a reputação de ser inteligente, discreto e confiável, 3 qualidades essenciais para sobreviver na época. E foi assim que em 1768 surgiu a oportunidade da sua vida: acompanhar o rei Cristiano VII em uma viagem pela Europa. O Cristiano precisava desesperadamente de uma imagem pública melhor. A corte sabia que se ele ficasse muito tempo trancado no palácio, os seus surtos e comportamentos estranhos acabariam gerando boatos e questionamentos sobre sua capacidade de governar. A solução foi mandá-lo para um tour diplomático pela Europa, como se ele fosse um influenciador tentando limpar a própria imagem nas redes sociais. Essa viagem incluía paradas em algumas das cortes mais prestigiadas do continente, incluindo Paris e Londres, e durou de maio de 1768 a janeiro de 1769. A ideia era simples: mostrar o rei jovem como um soberano forte, moderno e respeitável. Mas tinha um problema: o Cristiano era tudo menos estável. Ninguém queria correr o risco que ele tivesse um de seus surtos públicos em meio a um jantar ou começasse a gritar de forma aleatória no meio de uma audiência com um monarca estrangeiro. Foi aí que decidiram contratar um médico pessoal, alguém que pudesse monitorá-lo de perto e, se necessário, acalmá-lo antes que ele fizesse papel de ridículo. E o escolhido? Johann. Agora, você deve estar pensando, por que ele? Ele era tão brilhante? Não. Ele acabou sendo escolhido por falta de opções, mais do que por mérito próprio. Ele tinha boa reputação como médico, falava várias línguas e, o mais importante, não fazia parte das intrigas da corte, o que significava que ele não tinha alianças políticas perigosas. Parecia a escolha perfeita, e surpreendentemente deu certo. O médico rapidamente percebeu o que precisava fazer para ganhar a confiança do rei. Ele não tentava forçar o rei a agir como um monarca normal. Pelo contrário, ele o incentivava a fazer o que quisesse, desde que dentro dos limites. Se o rei queria fugir de um evento oficial e passar o dia bebendo, ele encontrava uma desculpa perfeita para justificar a ausência. Se o rei tivesse uma crise de paranoia,
Ele o tranquilizava com palavras de apoio e técnicas médicas rudimentares. Se o rei sentia que ninguém o entendia, o médico fazia questão de fingir que sim. Pouco a pouco, ele se tornou a única pessoa que o Cristiano VII realmente confiava. Isso lhe deu acesso irrestrito ao rei e, consequentemente, poder sobre todas as decisões reais. Mas Struensee não era apenas um médico talentoso. Ele era um homem extremamente ambicioso. E, ao perceber que tinha influência sobre o rei, decidiu que poderia ser muito mais do que um simples médico. Ele podia ser o verdadeiro governante da Dinamarca. Então ele não parou por aí. Lembra que eu disse que o rei Cristiano não estava nem aí para a rainha Caroline? Então, ela estava sozinha, isolada, ignorada e precisava de alguém para conversar. E aí apareceu o médico. A relação começou com conversas discretas. Depois, longos passeios pelos jardins do palácio. Logo, os dois já passavam muito tempo juntos, com uma frequência suspeita. Então, a gente acredita que aconteceu. O médico não só controlava o rei, mas também pode ter começado um caso secreto com a esposa dele. E agora entra a parte interessante. Os boatos começaram a se espalhar rápido, mas ao contrário do que alguns diziam, não há evidências históricas de que o Cristiano e o médico tivessem um relacionamento íntimo. O rei confiava cegamente no médico, mas não há registros confiáveis, só fofocas que ele tenha sugerido que os dois fugissem juntos. O que se sabe com quase certeza é que o caso foi com a rainha. E muitos acreditam que a sua filha, a princesa Louise Augusta, nascida em 1771, era filha do médico. E a Dinamarca estava prestes a explodir. A essa altura, o médico não era apenas um médico do rei. Ele tinha se tornado, então, um verdadeiro governante. Com o rei Cristiano completamente dependente dele, incapaz de tomar decisões por conta própria, o Struensee passou a assinar decretos reais e comandar o país como se fosse o rei. Mas ele não era um mero oportunista, calma. Ele tinha um plano. Lembra que eu falei que ele era um homem de ideias iluministas, defensor das reformas modernizadoras que estavam transformando a Europa? Então, para ele, a Dinamarca era um país atrasado, burocrático e dominado por uma nobreza preguiçosa que só pensava em manter seus privilégios. Errado ele não estava. Então, com todo esse poder nas mãos, ele começou a reestruturar o reino. Parece bom e tecnicamente foi bom em algumas coisas. Ele fez mais de 1.500 decretos em 2 anos e aplicou o fim da censura, ou seja, a liberdade de imprensa. Reduziu salários e aposentadorias absurdas que a aristocracia recebia sem trabalhar. Reformou a economia, eliminou taxas feudais, facilitou o comércio e reduziu a influência da velha nobreza. Introduziu campanhas sobre a varíola, que era uma ideia revolucionária na época, entre outras coisas. A aristocracia, a igreja e os setores mais conservadores, como sempre, começaram a vê-lo como um ditador que estava destruindo séculos de tradição. E o pior, ele não fazia questão nenhuma de tentar agradar. O problema é que com tantas reformas ele esqueceu de fazer política. Ele governava como um monarca absoluto, assinava decretos sem consultar ninguém. Para a aristocracia isso era um insulto. O médico estrangeiro comandando o país enquanto os nobres dinamarqueses eram ignorados. Para piorar, ele se afastou aos poucos dos aliados que tinham, que eram poucos, e se isolou cada vez mais. E como se isso não fosse suficiente, tinha aquele detalhe: o possível caso com a rainha Caroline. A corte já suspeitava então há tempos que a filha do rei e da rainha, a princesa Louise, não era do Cristiano, mas sim do médico. Aí esse escândalo foi a gota d'água. Os inimigos de Struensee não precisavam mais inventar nada para destruí-lo. Ele mesmo tinha dado todas as armas. O perigo estava à espreita. E a rainha viúva Juliane Maria, que era a madrasta do rei Cristiano, só precisava do momento certo para agir. Se existe uma regra universal sobre o poder é essa: quanto mais rápido você sobe, mais dolorosa será a queda. E o médico subiu tão alto que
que quando finalmente despencou, sua queda foi digna de uma tragédia de Shakespeare. E claro, um espetáculo público de intrigas e traições digno das melhores novelas. A rainha viúva, Juliane Maria, não era uma figura decorativa na corte. Ela era ambiciosa, calculista e profundamente influente, com laços fortes na nobreza e no clero. Para ela, o médico não era só oportunista, ele era uma ameaça direta à estabilidade da monarquia. E mais importante, o futuro de seu próprio filho, o príncipe Federico. Ela queria que ele assumisse como rei, como todas as mães. Pega, por exemplo, a Margaret Beaufort, que eu fiz um vídeo esses dias. Mas ela estava disposta a jogar sujo. Se você acha que a Juliane começaria sua ofensiva contra o médico com um golpe direto, pensa de novo. Conspirações bem feitas não acontecem da noite para o dia. São como venenos sutis que se infiltram na mente das pessoas. Um boato por vez, um olhar suspeito aqui, um cochicho ali. E ela era mestre nisso. Até eu fiquei com medo desse meu roteiro. A rainha viúva sabia que o médico já tinha inimigos poderosos, especialmente entre os nobres conservadores que viam suas reformas como um ataque direto aos seus privilégios. Eles estavam insatisfeitos, como eu comentei, e ainda tinha os rumores do caso do médico com a rainha. Então a Juliane decidiu usar o maior talento da corte: fofoca. O objetivo era simples: transformar o médico no vilão absoluto da corte. E deu certo. Agora, vamos combinar uma coisa. A nobreza odiava o Struensee porque ele governava como um ditador? Não. É que eles queriam seus ditadores no lugar dele. O problema não era a falta de democracia, é que eles não estavam no controle. Enfim, com a paranoia já estabelecida, bastava encontrar o momento certo para o golpe final. O problema é que o Struensee liberou a imprensa na Dinamarca. Antes dele, os jornais eram controlados pelos reis e eles só publicavam o que o governo queria. E aí, essa liberdade acabou sendo usada contra ele. De repente, jornais e panfletos começaram a circular por toda Copenhague, criticando o Struensee, zombando das suas reformas e espalhando os rumores sobre sua relação com a rainha. Foi praticamente a primeira guerra de fake news da história. Ele mesmo tinha dado ao povo a ferramenta que acabaria com ele. Aí, em janeiro de 1772, a conspiração atingiu seu ápice. A rainha viúva Juliane, agora aliada a um grupo poderoso de nobres e oficiais do exército, deu o sinal para eles irem. Eles queriam chegar durante a noite, fazer o rei Cristiano VII assinar a ordem de prisão do médico e apresentar a traição de Struensee ao público, transformando em um criminoso para justificar uma execução, que deveria ser pública e um grande espetáculo. Então rufem os tambores! Na madrugada de 17 de janeiro de 1772, enquanto Struensee e a rainha dormiam tranquilamente calmas, separados, no palácio de Christiansborg, o golpe foi colocado em ação. A conspiração vinha sido tramada há meses. E, com a ajuda da Juliane, do príncipe Federico, ministros conservadores e militares fiéis, eles estavam prestes a derrubar o homem mais poderoso da Dinamarca. Então, eles tinham que garantir que ele não tivesse nenhuma chance de reação. A ordem de prisão havia sido assinada pelo Cristiano VI, rei meio blé, que em muitos de seus estados de confusão mental foi manipulado para aprovar a captura do seu próprio médico e conselheiro. A tropa de elite marchou em silêncio pelos corredores do palácio, liderada pelo general Hatzael, um dos principais conspiradores. Soldados armados estavam posicionados em pontos estratégicos para impedir qualquer resistência, enquanto mensageiros já estavam prontos para espalhar a notícia que o médico foi capturado. Ninguém conseguia escapar. O Struensee não percebeu o quão frágil era sua posição, até que fosse tarde demais. E no meio da noite seu destino foi selado. O general invadiu os aposentos do médico, acompanhado por uma dúzia de soldados armados. O médico mal teve tempo de entender
o que estava acontecendo antes de ser arrancado da cama e jogado ao chão. Então, em questão de segundos, ele se viu completamente indefeso, vestido apenas com as roupas de dormir, cercados por soldados armados e sem chance de reagir. Ele tentou argumentar, tentou entender, tentou dizer que era um erro, mas era tarde demais. Suas mãos foram amarradas e ele foi arrastado pelos corredores, como um criminoso qualquer. Aqueles que antes o bajulavam ou o temiam, agora observavam em silêncio. Não moveram um dedo para ajudá-lo. A corte dinamarquesa, então, tinha virado as costas para o médico. Enquanto isso, a rainha também foi presa. Seus aposentos foram invadidos pouco depois da captura do médico e ela foi acordada à força por soldados que a informaram de sua prisão. Diferente do médico, ela ainda estava confusa, sem entender a gravidade da situação. Mas em poucos minutos tudo ficou claro. Seus filhos foram arrancados de seus braços e ela foi levada sob custódia para o castelo de Comborg, um local frio e distante onde ela ficaria completamente isolada. Ela tentou resistir, tentou gritar, tentou lutar, mas ninguém a ouviu. Naquele momento, a Caroline Matilda deixou de ser rainha. Enquanto o caos se desenrolava no palácio, o Cristiano VII dormia tranquilamente. Naquela mesma noite antes do golpe, então, a Juliane e seus aliados o convenceram a assinar a ordem de prisão. É difícil dizer se ele entendia o que estava fazendo ou simplesmente só assinou. O fato é que ele virou para o outro lado depois de assinar e dormiu igual um anjo. E quando ele acordou na manhã seguinte, seu destino já havia sido decidido por outros. Mas ele ainda era oficialmente o rei. Mas na prática, não governava nem a própria vida. A corte simplesmente seguiu em frente e fingiu que tudo estava normal. O golpe tinha sido um sucesso. Agora, restava apenas decidir o destino dos prisioneiros. Desde o momento em que foi preso, o médico, a gente já sabia o que ia acontecer. E a rainha viúva Juliane, a grande arquiteta do golpe, não apenas queria removê-lo do poder, queria destruí-lo de forma exemplar para que ninguém ousasse repetir o que ele fez. O problema é que execuções políticas costumavam vir disfarçadas de justiça. Então, antes de sua cabeça, era preciso montar um julgamento de fachada, apenas para fingir que tudo estava sendo feito dentro da lei. Mas ninguém na Dinamarca, nem mesmo os envolvidos no tribunal, tinha dúvidas sobre como isso acabaria. O Struense foi acusado de alta traição, abuso de poder, subversão da monarquia e, claro, adultério com a rainha. Provas? Boatos, fofocas e o fato dele ter governado a Dinamarca como se fosse um rei. Mas o tribunal não precisava de provas, ele precisava de um espetáculo. E para garantir que ele confessasse tudo, decidiram acelerar o processo com métodos um pouco mais persuasivos. Ele foi submetido a torturas brutais para que admitisse seus crimes. Esmagamento de polegares, alongamento por cordas onde amarravam seus pulsos e tornozelos e puxavam em direções opostas para os músculos rasgarem e privação do sono, para enfraquecer sua resistência e torná-lo vulnerável. E depois de dias de sofrimento, ele confessou tudo. Não porque fosse verdade, mas porque era impossível continuar suportando a dor. Agora que tinha uma confissão, a corte pôde seguir com o plano. O médico foi condenado à morte. Aí, em 28 de abril de 1772, chegou o grande dia. A cidade inteira parou para assistir. Panfletos foram distribuídos anunciando o evento. Multidões se aglomeraram na praça da execução. E alguns nobres chegaram a pagar por lugares privilegiados, como se fosse um teatro ao ar livre. O médico foi levado para o cadafalso, vestindo trapos sujos e coberto de hematomas. Ele mal conseguia ficar de pé, mas mesmo assim manteve-se calado e digno, sem dar aos inimigos o prazer de vê-lo implorar por piedade. Antes da decapitação, ele foi forçado a estender a mão direita, a mesma com que assinava os decretos reais. Aí, o carrasco cortou sua mão, um golpe simbólico para mostrar que seu poder tinha sido arrancado antes mesmo da sua vida. O ato foi acompanhado por gritos da multidão,
e logo em seguida o carrasco ergueu o machado novamente e com um único golpe decapitou o médico. Mas a execução não terminou aí. O corpo foi esquartejado e exibido publicamente, para garantir que ninguém tivesse dúvidas sobre o que acontecia com quem desafiava a ordem. O torso foi dividido em pedaços e os restos mortais foram espalhados. E a Dinamarca seguiu em frente como se nada tivesse acontecido. O médico iluminista, que tentou modernizar o país, terminou sua história como um aviso brutal. Enquanto o médico era torturado e condenado à morte, a rainha Caroline Matilda aguardava seu destino. Seu julgamento foi um espetáculo político, mais voltado para destruir sua reputação do que para buscar qualquer tipo de justiça. Afinal, ela era uma rainha adúltera, mas ela era uma estrangeira e um empecilho para os novos governantes da Dinamarca. As acusações contra ela eram óbvias: adultério com o médico, conspiração contra o rei, ainda que eles não tivessem encontrado nenhuma prova, e a desonra à monarquia dinamarquesa. A corte sabia que não podia simplesmente descartá-la como um súdito qualquer. E por quê? Tinha um pequeno detalhe: a Caroline Matilda era irmã do George III da Inglaterra, que também não era normal, né? Lembra do último vídeo? E o George III, então, não estava nada satisfeito com a forma como sua irmã estava sendo tratada. Ele não perdeu tempo. Assim que soube da prisão da Caroline Matilda, exigiu sua libertação imediata. Mas, ao contrário do que muita fake news que fala por aí, ele não ameaçou declarar guerra à Dinamarca. Na verdade, ele foi bem sutil. Ele usou a diplomacia para tornar a vida dos dinamarqueses insuportável. Uma esquadra britânica foi estrategicamente posicionada perto de Copenhague. E o embaixador britânico fez um trabalho de pressão política. Ele deixou claro que se a Caroline Matilda sofresse um destino indigno, a Dinamarca pagaria um preço alto, politicamente e economicamente. Então, a corte percebeu que estava encurralada. Eles queriam se livrar da Caroline, mas não podiam irritar o rei da Inglaterra. Então eles decidiram exilá-la. Então, em maio de 1772, a Caroline Matilda foi escoltada para fora da Dinamarca e enviada para Celle, em Hanover, que era o território ligado à coroa britânica. Não foi uma fuga heróica, nem um retorno triunfante. Ela não voltou para a Inglaterra, nem reassumiu sua posição como uma princesa britânica, e também nunca mais viu os filhos. Celle não era exatamente uma prisão, mas também não era um refúgio luxuoso. Ela foi instalada em um castelo confortável, mas estava sob vigilância constante e não podia sair sem autorização. Se tornou uma rainha sem reino, sem família e sem futuro. Nos primeiros meses, ela caiu em profunda depressão. Ela tinha perdido tudo: seu marido, não que fosse uma grande perda, seu status de rainha, seu amante, seus filhos e sua liberdade. Mas, de forma surpreendente, ela não desistiu completamente. Com o tempo, ela começou a se reerguer, se dedicou a ações de caridade, ajudava crianças órfãs e famílias necessitadas. Mas qualquer esperança de um retorno à Dinamarca nunca passou de um sonho distante. Em 10 de maio de 1775, apenas 3 anos após o seu exílio, ela morreu de escarlatina, aos 23 anos. Foi uma infecção comum, sem interferências externas. Mas antes de morrer, ela tinha escrito uma última carta ao seu irmão, George III, proclamando sua inocência e lamentando nunca ter visto seus filhos novamente. Ela foi enterrada na igreja Saint-Marien, em Celle, ao lado da sua bisavó Sofia Doroteia de Brunswick-Luneburg, que ironicamente também foi uma princesa britânica exilada por um escândalo real. Eu preciso falar sobre ela, inclusive, me lembrem. O destino da Caroline Matilda foi trágico, mas não incomum para mulheres da realeza que ousavam quebrar as regras do jogo monárquico. Caroline Matilda nunca teve um reinado de verdade, mas ironicamente teve uma vida mais emocionante do que muitos monarcas governantes. Enfim, a conspiração contra o Struensee foi um sucesso absoluto. Ele estava morto, Caroline exilada e a Dinamarca livre da influência estrangeira. Mas o que aconteceu com aqueles que puxavam as cordas nos bastidores? Bom, como em toda boa trama política, alguns saíram por cima e outros nem tanto. Se existe alguém que saiu vitoriosa, foi a Juliane Maria.
ela tinha planejado o golpe com precisão cirúrgica, garantindo que o médico fosse eliminado e sua influência erradicada da Dinamarca. Seu objetivo era colocar seu filho, o príncipe Frederico, no caminho do trono. E de fato isso aconteceu, só que ela sofreu um golpe do próprio filho. Um golpe dentro do próprio golpe. É interessante, mas isso eu deixo para outro vídeo. Agora, o general Rentals, um dos principais conspiradores do golpe, queda do médico, achou que se tornaria um grande nome na política. Mas a realidade foi bem diferente. Pouco tempo depois da morte do Struensee, ele foi descartado pelos seus próprios aliados e caiu em desgraça. A ironia é que ele morreu esquecido, assim como o rei Cristiano VII. E quanto ao rei? Ele sobreviveu. Mas, honestamente, ninguém se importava muito com isso. Após a execução do médico e o exílio da rainha, o rei simplesmente voltou para o seu estado normal de confusão total. E, por mais 36 anos, ele continuou tecnicamente sendo o rei da Dinamarca, mas sem qualquer controle sobre o governo e nem sobre a própria vida. De tempos em tempos, ele era arrastado para aparições públicas, como se fosse uma relíquia viva da monarquia. Mas na maior parte do tempo, ele passava os dias trancado em seu palácio, esquecido pelo mundo. Ele não fazia ideia de que sua esposa tinha sido banida, nem que o médico estava morto e nem sabia quem estava governando. Ele falava sozinho, tinha crises de paranoia e de tempos em tempos precisava ser acalmado para não se machucar. A única coisa que o mantinha funcionando era os raros momentos que ele era levado aos eventos públicos, que era só fachada. Mas todo mundo sabia a triste verdade. Ele era só uma figura decorativa. E foi assim que em 13 de março de 1808 ele finalmente morreu. Enfim, se há uma lição aqui, talvez seja essa. Não importa o título que você tenha. Se ninguém te leva a sério, você é uma peça descartável. E Cristiano VII foi exatamente isso. Um rei que reinou sem governar. E com isso, encerramos essa jornada pela corte disfuncional da Dinamarca. Eu espero que você tenha gostado do vídeo e aproveita e se inscreve no canal. Aqui, o café nunca esfria e as intrigas da história são sempre servidas quentinhas para você. A gente tem vídeo todos os dias às 8 horas da noite. Um beijo e te vejo amanhã.